Pessoal do segundo ano A, tudo bem? Saudações a todos vocês. Mais uma semana aqui para que a gente faça a correção das atividades. E é importante, né? Eu vou reforçar o pedido que eu fiz desde a última videoaula, que possamos acompanhar toda a explicação, né, de cada questão, porque através desses exercícios, principalmente numa disciplina como matemática, o que realmente nos faz aprender mais são as atividades, né? A prática de exercício, é assim que a gente reforça ainda mais a nossa compreensão, o nosso aprendizado, né? Para não, assim, não ter um pensamento de, não, a atividade já passou e tudo, eu não vou acompanhar a correção. Pelo contrário, é através da correção da atividade que a gente reforça. E todo esse material que a gente está vendo assim de forma remota, quando retornarmos de forma presencial, quando for ter a parte das avaliações, a gente vai precisar, né? Vai precisar desse aprendizado para também ter esse momento de avaliações de forma presencial, tá bom? Então eu mais uma vez reitero o pedido de que a gente possa acompanhar minuciosamente, volta o vídeo, aquele que tiver dúvida, né? Se mesmo assim persistir dúvida, entre em contato para que a gente possa tentar explicar de uma forma melhor e que o aprendizado aconteça, né? Então mais uma semana aqui que a gente está trabalhando nesse formato, o desejo de voltar à forma presencial, mas ao lado desse desejo também a preocupação que a gente possa retornar quando houver uma segurança garantida, né, do nosso bem-estar, da nossa saúde, né? Queremos voltar, mas voltar de uma forma tranquila e com segurança. Enquanto isso não acontece, né, a gente continua a nossa metodologia com aula remota, procurando da melhor forma possível transmitir os conteúdos necessários para nós, tá bom? Então hoje a gente vai corrigir a atividade que fala sobre análise combinatória, que são os arranjos simples, né? A análise combinatória a gente vai comentar daqui a pouco melhor sobre a sua divisão e corrigir as questões que foram de arranjos simples. Conteúdo bem fácil, né? Basta a gente ter atenção e não errar em pequenos detalhes, mas em si o conteúdo é um conteúdo considerado fácil, tá bom? Antes da correção, é natural que a gente inicia sempre cada videoaula debatendo sobre o que ficou no finalzinho da videoaula passada, que é justamente sobre a questão da questão do desafio, né? Do desafio, se houve participação, se houve vencedor, é mais ou menos nesse sentido, né? E quem participa e responde primeiro na turma, certo, recebe, como vocês já sabem, essa imagem aí. Quem recebe essa imagem aí é só confirmando que foi a primeira pessoa da turma a responder certo o desafio da semana e venceu o desafio, né? A participação extra tem uns bônus, né? Para que a gente possa atribuir aí na parte de estudo dirigido, que acaba também indo de forma indireta para a matemática, tá bom? Então, mais uma vez, né? Se Deus quiser, daqui para concluir essas aulas remotas, eu vou ter sempre essa satisfação de dizer, né, que o segundo A é a turma que tem 100% no sentido de sempre ter participação em todos os desafios, né? Sempre tem alguém participando na turma. A gente, mais uma vez, incentiva para que novas pessoas dêem sua opinião também, não custa nada analisar o desafio, opinar, né? Dizer o que é que acha. Ainda que seja o primeiro ou não, ou responda certo ou errado, isso é uma consequência, né? O objetivo é aguçar o nosso raciocínio lógico para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando isso, que não só para a matemática, mas para a nossa interpretação de uma forma geral é muito importante, tá bom? Então, mais uma vez, muita satisfação de que houve sim participações na turma, né? E também houve o vencedor, né? E no desafio proposto na última semana, esse que a gente vai
apresentar a resolução agora, né? A vencedora foi Vanessa, né? Mais uma vez eu parabenizo Vanessa, né, por estar participando e por ter vencido o desafio, como parabenizo os demais que participaram e incentivo aqueles que sempre participam, continuar participando, e aqueles que ainda não participaram, que participem do desafio, que é muito bom, né? É muito bom a gente estar interagindo dessa forma também, tá bom? Mas vamos relembrar qual era o desafio, né? Relembrar qual era o desafio e qual era a resolução dele, tá bom? Pronto, o desafio era esse aí. Se eu não me engano, eu já, em outros momentos eu já tinha até comentado com vocês, né? Que é o seguinte: qual é o próximo número da sequência? Aí tem 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Na verdade, teve algumas pessoas que talvez ainda não lembraram dele, ou nunca tinham visto também, né? Teve gente que somou, que subtraiu, que multiplicou, que saiu descobrindo algum padrão matemático entre os valores, mas na verdade era bem mais simples que isso. Não era um padrão matemático, mas sim o padrão era a primeira letra de cada número desse. Como assim? Como se lê cada número, né? O número por extenso. Então o padrão é que todos esses números aí começam com a mesma letra. Por exemplo, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Todos começam com a letra D. Então o próximo número, após 19, que também vai começar com a letra D, é o número 200. Tá bom? Depois de 19, o próximo número que começa com a letra D é o número 200. Tá bom? Então a resposta do desafio era 200. Tá bom? Mais uma vez, parabéns. E aguarda aí que no final dessa videoaula tem um novo desafio, né? E eu tô querendo que a gente participe ainda mais. Tá bom? Acompanha tudo direitinho a explicação. E no final, olha o desafio. E até a próxima terça-feira, participa aí dando a sua opinião sobre o desafio. Tá bom? Vamos, antes da correção, tem aquele quadro que aquele momento que a gente começou na videoaula passada, né? Que é aquele momento que a gente traz uma mensagem de incentivo, a gente traz alguma palavra aí para nos motivar, não só motivação para essa correção, que o objetivo é esse também, mas uma motivação para esse momento que a gente está passando, né? Independentemente se em relação à sala de aula, se em relação à nossa vida familiar, mas é um momento geral, né? E isso que está acontecendo nos últimos meses mudou a nossa rotina completamente, a nossa rotina em todos os sentidos, né? Então, o objetivo principal é esse, para que a gente comece a correção, né, superando receios, dúvidas, medo, ansiedade, muita coisa que está pairando por nossas cabeças aí nas últimas semanas, né, nos 4 últimos meses principalmente, para que a gente se sinta mais fortalecido, entusiasmado e motivado, tá bom? Então, inspiração para motivação antes da nossa correção das atividades, tá bom? Então, vamos acompanhar o que trazemos para hoje. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar.
Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Pois bem, pessoal, a mensagem que a gente deixa, né, antes de começar a nossa correção da atividade semanal, é essa, né? É força de vontade, perseverança, não desistir diante dos obstáculos, não ceder a pensamentos negativos que muitas vezes nos frustram, ansiedade excessiva, medo, receio, tensão, né? Tantas dúvidas que pairam, incertezas, mas que a gente possa renovar, como ele disse no finalzinho, renovar nossa fé e recomeçar novamente. Diante de tanta coisa negativa que a gente vem vendo, né? Tantas coisas que vêm nos incomodando e até nos amedrontando, que a gente possa também agradecer pelo dom de poder acordar a cada dia, por tantas maravilhas que a gente recebe a cada dia, e que esse momento está sendo propício também para a gente parar e às vezes até perceber que muitas coisas simples na vida, mas que são significativas e que a gente precisa, acima de qualquer coisa, reconhecer e agradecer, né? Agradecer e pedir força a Deus para que a gente possa recomeçar, né? Quando tudo isso passar, vai passar sim, mas quando a gente for aos poucos voltar à nossa rotina, não vai ser do mesmo jeito, né? Vai ser um novo normal, como dizem, mas que a gente seja forte e possa recomeçar, né? Então fica essa mensagem para que de alguma forma nos ajude no nosso dia a dia, né? E vamos agora começar a nossa correção. A gente tá vendo agora a correção da atividade sobre arranjo simples. Arranjo simples, que é a segunda parte de análise combinatória, que ela é dividida principalmente em 3 partes. É permutação, a gente viu já, né? Permutação simples e a permutação com repetição. A segunda parte, que é com arranjo, e depois a gente tem a terceira parte, que é com combinação. Ao vermos essas 3 partes, né, vamos depois, quando a gente ver essas 3 partes, a gente vai ver uma atividade extra envolvendo as 3 para poder a gente conseguir diferenciar quando é cada coisa, né? Quando é que é permutação, quando é que é arranjo e quando é combinação, tá bom? Então, no primeiro momento a gente vê as 3 separadas e depois a gente vê as 3 juntas para poder ter esse olhar de diferenciação entre elas, ok? Pois bem, pessoal, assim como permutação, dentro de arranjo a gente também tem uma fórmula, e nessa fórmula aí a gente tem essa parte, né? Que é ANP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, onde o N é a quantidade de elementos do conjunto considerado e P é a restrição que se dá dentro do enunciado, né? O enunciado vai estabelecer alguma condição
e essa condição é colocada aqui como esse valor P aqui, né? Ele dá um conjunto completo com uma certa quantidade de elementos e dentro desse conjunto ele vai estabelecer um critério. Ele vai dar uma condição para a partir daquela condição a gente começar a fazer esses arranjos, né? E essa condição é colocada aqui como P, tá bom? Então, por exemplo, lembrando que tudo aqui, as questões são elaboradas de acordo com o vídeo que vai para vocês junto da atividade. Por isso a importância de também assistir o vídeo, né? Porque por esse vídeo, os exemplos que são dados no vídeo, a gente elabora as questões para poder vocês responderem. Então, quem acompanha pelo vídeo faz sem ter grandes dificuldades, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão diz assim, ó, utilizando a fórmula dos arranjos simples, calcule o número de arranjos possíveis em cada situação. Observação. Caso a situação permita uma observação que facilita a resolução sem necessitar de desenvolver todo o cálculo, informe justificando o porquê. Pelos exemplos que foi dado na videoaula que acompanhou a atividade, pessoal, tem algumas situações consideradas assim diferenciadas, né, especiais, que você pode fazer o cálculo, mas você também pode, através dessa observação, evitar de fazer todo o cálculo e já ir direto para o resultado, por conta da observação que você fez, né? Então, a gente vai mostrar aqui os cálculos de todas, mas nas situações, né, que tem aqui as observações destacadas, nós vamos relembrar quais são essas observações que podem facilitar na hora da gente resolver, né? Evitando de ter que fazer todo o cálculo do início até o final, tá bom? Mas aqui a gente vai fazer todo o cálculo e vai relembrar também a observação, que essa observação facilita, né? Reduz o nosso caminho, deixa o nosso caminho mais curto um pouquinho para resolver de uma forma mais rápida, tá bom? Então aqui tem 4 letras, né? Onde diz assim, pessoal, A62, ou seja, quantos arranjos eu posso fazer com 6 elementos, considerando 2A2, né? Então, o 6 passa a ser o N e o 2 passa a ser o P. O primeiro valor é o N e o segundo valor é o P. Lembrando que o primeiro valor é a quantidade de elementos do conjunto e o segundo valor é o critério, é a condição estabelecida para se fazer esse formato, né? Digamos assim, essas formas diferentes que a gente chama de arranjos, ok? Então a gente tem aqui, ó, 6,2, então fica P62, né? Que são as formas que a gente usa aqui, os arranjos, né? As possibilidades aqui, P de possibilidades. Então a gente tem aqui, ó, 6 e 2, tá bom? Esse P aqui é de possibilidades, mas caso você prefira colocar o A como tem aqui, pode colocar o A também, né? Para não confundir esse P com permutação que a gente viu anteriormente. Mas essa letra aqui não vai influenciar em nada não, tá bom? Então as possibilidades de 6 a 2, a gente tem aqui 6 em cima, né? Que é o N, ó, 6 fatorial em cima, e embaixo a gente coloca o N menos o P, ou seja, o 6 menos o 2 nesse caso, né? Então a gente vai ter 6 menos 2 fatorial entre parênteses. Repete aqui o 6 fatorial e 6 menos 2 dá 4 fatorial. Como a gente tem um número fatorial em cima e um número fatorial embaixo, a gente vai pegar esse número de cima, que sempre vai ser, né? Esse valor fatorial em cima, ele não pode ser nunca menor do que o de baixo, né? Ele vai ser ou igual ou maior. Então a gente tem o seguinte, o fatorial é uma multiplicação decrescente, né? Então eu vou multiplicar 6 vezes 5 vezes 4, mas eu não preciso reduzir até a 1, porque quando ele chegar e igualar o valor que tem embaixo, eu já posso parar e cortar, né? Então eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4, porque embaixo não já é 4 fatorial. Lembrando que onde você parar, você coloca o fatorial, né? Os que você colocar primeiramente aqui não vai fatorial, só vai fatorial naquele onde você parar. Então, como parou no 4 fatorial e igualou com 4 fatorial que tem embaixo, você corta os dois. Quando corta, desaparece. Quer dizer que em cima só restou CV5, né? Então, CV5, 30. Até aqui, nenhuma observação, cálculo normal, substituiu na fórmula, fez tudo normalmente. A partir da letra B, as letras B, C e D, há uma observação específica, né? Bora lá, a gente vai calcular tudo, depois a gente relembra qual é essa observação para poder ser uma observação que facilite o nosso cálculo. Bora lá.
6, 1, arranjo 6, 1. Então, as possibilidades entre 6 elementos 1 a 1, a gente tem o seguinte, ó, 6 fatorial, né? 6 fatorial, que é o n, sobre 6, que é o primeiro valor, menos o p, que é o 1. Então, 6 menos 1. Repete o 6 fatorial em cima, subtraindo 6 menos 1 dá 5. Então, vai ficar 6 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo. Eu vou reduzir o 6 fatorial até chegar ao 5, né? Então, é só fazer 6 vezes 5. 6 vezes 5 fatorial, repete o fatorial embaixo também. Então, eu tenho 5 fatorial em cima, 5 fatorial embaixo. Cortei os dois. Quando eu cortei, desapareceu, ficou só o 6. Então, a resposta é 6. Que observação a gente traz aqui? Pessoal, é o seguinte. Toda vez que você for fazer arranjos onde nós tivermos o P, que é o segundo valor que vem aqui, igual a 1, tá bom? Toda vez que nós tivermos o P igual a 1, a resposta final, né, será igual a N. Ou seja, como aqui o N era 6, a resposta final vai ser 6. Se o N aqui fosse 8, a resposta final seria 8, tá bom? Isso é uma dica já para a gente associar a responder mais rápido, né? Então, vamos lembrar. Toda vez que o P for 1, a resposta para a questão será igual ao valor de N. Como N aqui é 6, a resposta no final ficou 6 também, tá bom? Mas quando o P for igual a 1, tá bom? Bora lá. Letra C. Essa letra C, além da observação aqui, eu coloquei um asterisco aqui que a gente vai, quando passar o próximo slide, antes da segunda questão, nós vamos explicar por quê, não só para decorar, né? Aqui a gente não está pedindo que vocês decorem isso, mas entendam também por que isso acontece, como a gente explicou na letra B. Então a letra C é o seguinte, pessoal, ó, 6, aqui eu tenho 6, arranjo de 6 para 6, né? Então, arranjo de 6 para 6 vai ficar o seguinte, ó, de 6 para 6. Então, o N é 6 e o P também é 6. Então, em cima fica 6 fatorial e embaixo fica N menos P. No caso, 6 menos 6 fatorial, né? Então, 6 fatorial, repete. 6 menos 6 não é 0? 0 fatorial. Aí, em cima fica 6 fatorial e 1. Então, está dizendo aqui que 0 fatorial é igual a 1, né? Na videoaula que foi também dizia isso, 0 fatorial é igual a 1. Só que não disse o porquê, só fez dizer 0 fatorial é igual a 1. Então, no próximo slide, após a letra D dessa primeira questão, nós vamos explicar por que o 0 fatorial é igual a 1, tá bom? Vamos mostrar por quê, justificar. Não apenas para você decorar. Ah, 0 fatorial é igual a 1, tudo bem, é mesmo. Agora, por que é? Né? A gente tem que saber, é interessante também, saber o porquê. A gente vai explicar por que o 0 fatorial é igual a 1. Então, 6 fatorial dividido por 1 é 6 fatorial mesmo. Então, a gente tem que fazer o 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? É o 6 vezes o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Tudo multiplicando, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. Qual é a observação que a gente traz aqui? Todas as vezes em que nós tivermos o N igual a P, tá bom? Quando tivermos o N igual a P, que está aqui 6 e 6, a resposta será o fatorial do próprio N. Vamos lá. Quando tivermos o N igual a P, a resposta será o fatorial do próprio N. Por exemplo, está aqui 6 e 6, a resposta vai ser fatorial de 6, que dá 720. Se aqui tivesse 3 e 3, a resposta seria o fatorial de 3, que dá 6. Se aqui tivesse 5 e 5, a resposta seria fatorial de 5, que dá 120, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, todas as vezes em que o N for igual ao P, a resposta será o fatorial do N, ok? E daqui a pouco a gente vai explicar a observação porque é que o 0 fatorial é igual a 1, tá bom? Eu acho importante a gente saber disso também. Vamos lá, letra D. A60, ou seja, o N é 6 e o P é 0. Então, substituindo, vai ficar em cima 6 fatorial e embaixo N menos P, ou seja, 6 menos 0, que também dá 6, né? Então, 6 fatorial dividido por 6 fatorial, a gente sabe que qualquer valor dividido por ele próprio
vai dar sempre igual a 1, né? Então, como o numerador e o denominador são iguais, a divisão vai dar igual a 1. 6 fatorial dividido por 6 fatorial dá 1, tá bom? Observação. Que observação a gente traz? Todas as vezes em que o P for 0, tá bom? Todas as vezes que o P for 0, a resposta dará 1, certo? Todas as vezes que o P for 0, a resposta dará 1. Pronto, pessoal, a gente fez 4 letras aqui na primeira questão e nas 3 últimas a gente tem uma observação importante, né? Como se fosse um atalho para que a gente saiba a resposta sem precisar fazer todo o cálculo. Qual foi a primeira observação? Todas as vezes que você tiver o P igual a 1, né, a resposta final será igual ao valor do N, tá bom? Então, quando o P for 1, a resposta final será o valor do N. Todas as vezes que você tiver o N e o P iguais, você vai ter a resposta sendo igual ao fatorial do N. Todas as vezes que o N e o P forem iguais, a resposta final será igual ao fatorial do N. E por fim, a outra observação é que todas as vezes que o P for 0, a resposta final será 1. Todas as vezes que o P for 0, resposta final 1. Tá bom? Espero que tenha entendido essa parte. Qualquer coisa, volta, né? Acompanha novamente. E se mesmo assim persistir, entre em contato. Pessoal, antes da segunda questão, como eu falei, a gente vai explicar por que o zero fatorial é igual a 1, como eu coloquei aqui, tá bom? Que a gente vai ver agora. Pronto, tá aí, pessoal, observação da letra C, que estava lá. 6 por 6, né? A gente substituiu aqui, que dava 6 fatorial por 0, que dava 720. Aí a gente colocou 0 fatorial é igual a 1. Por que 0 fatorial é igual a 1? Porque eu sei que o fatorial é baixando a multiplicação, né? Por exemplo, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o fatorial de 0, como é que eu vou baixar mais, né? Se sempre os outros eu parava até em 1. E por que 0 fatorial é igual a 1? A regra está aqui, né? Novamente. Aí eu digo aqui, por que 0 fatorial é igual a 1? Pessoal, vamos aqui mostrar algumas maneiras para vocês, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, 5 fatorial. Vamos pegar aqui um exemplo de um 5 fatorial. Aí aqui mostra, ó, o 5 fatorial, né, 5 vezes 4 vezes 3 tal, dá 120. O 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. 3 fatorial dá 6. 2 fatorial dá 2. 1 fatorial é 1 mesmo. Do 120 até chegar a 1, vamos olhar que acontece um padrão entre eles. Vamos dar uma olhadinha? Acontece um padrão entre eles. Veja, de 120 para 24 aqui, o que foi que aconteceu? De 120 para 24, dividiu por 5. Tá bom? 120 para 24 dividiu por 5. De 24 para 6, dividiu por 4. De 6 para 2, dividiu por 3. De 2 para 1, dividiu por 2. Vocês estão vendo que entre o valor de cima e o valor de baixo está sempre dividindo por um número a menos? Olha lá de novo. De 120 para 24, dividiu por 5. De 24 para 6, dividiu por 4. De 6 para 2, dividiu por 3. De 2 para 1, dividiu por 2. Quer dizer que de 1 para o próximo vai dividir por 1, que dá 1. E exatamente vai ser o fatorial de 0. Então essa é a forma, uma das formas de explicar por que é que o 0 fatorial é igual a 1. Tá bom? Para isso, a gente tem outra maneira também, que é essa aqui, ó. N fatorial é igual a N mais 1 fatorial dividido por N mais 1 fatorial. Desculpa. A parte de cima, N mais 1 fatorial dividido por N mais 1. A parte de baixo fica sem fatorial. Isso é outra maneira da gente provar também. Tá bom? Por exemplo, fatorial de 5. A gente não faz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se a gente não quiser fazer desse jeito, a gente pode adotar essa regra aqui. Por exemplo, o N é 5, aí eu faço em cima 5 mais 1, ó, que é N mais 1 em cima, tá bom? N mais 1 fatorial
e na parte de baixo só n mais 1. A parte de baixo não traz o fatorial, tá certo? Então veja, ó, 5 mais 1 fatorial dividido por 5 mais 1. 5 mais 1 não é 6, fica 6 fatorial. E 5 mais 1 não é 6, fica 6, só que fica sem o fatorial, tá bom? O fatorial fica só em cima. Aí eu faço. Quanto é o fatorial de 6? 6 vezes 5 vezes 4 vezes tal. Dá 720. 720 dividido por 6, 120. Tá vendo que é a mesma coisa? Ó? 5 fatorial dá 120. Do jeito que a gente faz aqui, fazendo por essa forma também dá. Outro exemplo, com 3, por exemplo. Então, 3 fatorial é a mesma coisa de 3 mais 1 fatorial dividido por 3 mais 1. 3 mais 1 não dá 4? 4 fatorial, que dá 24. 3 mais 1 dá 4. Então, 24 dividido por 4 dá 6. A gente também não sabe que o fatorial de 3 dá 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem. Olha que usando essa fórmula para o zero, a gente também prova que dá 1. Então, tem tanto essa maneira aqui, mostrando a comparação entre cada fatorial subsequente, como tem também essa fórmula aqui. Veja, 0 fatorial. Não é 0 mais 1 fatorial dividido por 0 mais 1? Quanto é 0 mais 1? É 1. Então, fica 1 fatorial em cima. E embaixo, 0 mais 1 é 1. Quanto é o fatorial de 1? 1 sobre 1. 1 dividido por 1 dá 1. É outra maneira de provar que o 0 fatorial dá 1, tá bom? Então, tem essa maneira aqui para você comparar os fatoriais dos números decrescendo eles. E também tem essa fórmula aqui para você substituir por 0 e provar que o fatorial de 0 é 1 também. Tá bom, pessoal? Achei interessante isso para a gente não apenas decorar que o 0 fatorial é 1, mas a gente saber por que é que é, né? Não, assim, eu penso comigo que não basta saber que é. O interessante é saber também por que é. Tá certo? Vamos agora dar sequência, né? A partir da próxima questão. Tá bom? Então, após ver essa observação, a gente vai agora para a segunda e terceira questões. Diz assim na segunda questão, ó. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, veja só, pessoal. A gente tem que ter dois valores, o N e o P, né? Que é a parte de arranjo. NP, NP. Então, a gente vai ter o seguinte. Quem seria N? O total, né? O total de elementos do conjunto. O total de elementos do conjunto é a quantidade de funcionários. Aqui é 15, né? E quem seria o meu P? O P é o critério estabelecido. É a condição que ele dá. A condição que ele dá, quer dizer, o critério que ele está mostrando para a gente, é em relação às vagas. Vai ter vaga para diretor e vice-diretor. Então, são duas, né? São duas vagas, dois critérios, dois cargos diferentes. Então, a gente tem aí essa parte aqui que o P vai ser 2, porque são dois cargos. Ou seja, quem entrar para diretor não pode entrar para vice-diretor. Quem entrar para vice-diretor não pode entrar para diretor, né? Então, nessa parte aqui, a gente tem um arranjo, como é que isso se organiza, como é que isso se arranja dentro desse conjunto. Então, é só detectar esses dois valores aqui. O N, que é a quantidade de elementos do conjunto, que vai ser 15, e o critério, né, a condição estabelecida, que é o P. No caso, quantos tipos de vaga, para quantos cargos, né? Então, nós temos dois cargos diferentes, diretor e vice-diretor. Então, o P entra como 2. Agora é só substituir na fórmula, tá bom? Então, em cima é N, que é 15 fatorial, e embaixo é N menos P. Quer dizer, 15, que é o total do conjunto, menos 2, que é a condição, o critério, que os cargos diretor, vice-diretor. Dois tipos, né? Dois cargos, entra com o P aqui. Aí fica 15 menos 2. E em cima fica 15 fatorial, e 15 menos 2 dá 13. Então, eu vou baixar o 15 até chegar no 13, né? Então, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13. 13 em cima, 13 embaixo, cortei aqui os dois, ficou só 15 e 14. Multiplicando 15 vezes 14, 210. Tá bom? Tranquilo, simples. Basta você detectar no enunciado quem é o N e quem é o P. Tá certo? Terceira questão, mesmo raciocínio. Ó. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, né? Eu coloquei aqui combinações, mas na verdade aqui é os arranjos, né?
os arranjos que serão feitos, tá bom? Eu coloquei aqui, mas é bom vocês entenderem que é arranjo, para não associar que combinação vai ser o próximo que a gente vai ver, né? Quer dizer, de quantas maneiras eu posso organizar isso aí, tá bom? De quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, já tem o N e o P aqui. Quem é o N? A quantidade de elementos, quer dizer, a quantidade de atletas. Quem é o P? O critério estabelecido, a condição, né? Vai ter medalha para 3 tipos, ouro, prata e bronze. Quem ganhar ouro não pode ganhar prata. Quem ganhar prata não pode ganhar nem ouro nem bronze. Então, quem ganhar para um tipo não pode ganhar para o outro, né? Então, essa é a condição aqui. De quantas maneiras pode arranjar esses 10 atletas? Então, 10 vai ser o N e os 3 tipos de medalhas, 3, vai ser o P. Então, é só substituir na fórmula. N, 10 fatorial em cima e embaixo N menos P. Quer dizer que 10, que é o total, menos 3, que é a condição aqui, o critério estabelecido. Os 3 tipos de medalha, né? Então, fica 10 menos 3. 10 fatorial e 10 menos 3 fica 7. 10 e 7. Então, eu vou baixar esse 10 aqui até chegar no 7. Ó. 10, 9, 8, 7. 7 e 7 ficou igual, fatorial, cortei os dois. Em cima ficou 10 vezes 9 vezes 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8, 720. Tá bom? Entendido? Então, vamos seguir aqui, né? Seguindo aqui, a gente vai passar para nossas últimas questões. O mesmo raciocínio, mesma coisa. É só detectar no enunciado quem é N e quem é P. Só basta isso, tá bom, pessoal? Então, quarta questão. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias. O número de maneiras que 3 pessoas, A, B e C, podem sentar-se nelas é, tá bom? Então, tem 5 cadeiras disponíveis e tem 3 pessoas para se sentar nessas cadeiras. De quantas maneiras diferentes elas podem sentar-se aí? Lembrando que se A sentou numa determinada cadeira, B não pode sentar na cadeira que A já está sentado. Tem que sentar numa das outras. Mesma forma C, né? Se A já sentou numa cadeira e B sentou em outra, o C pode sentar-se nas outras 3 cadeiras que tem disponíveis. Só não pode sentar na que A está sentado e B, tá bom? Então a gente tem que lembrar disso. Então quem seria o N aqui? Quem seria o P? N é a quantidade total de cadeiras. E P? P são as pessoas A, B e C, né? Então o P vai ser 3. Tem 3 pessoas aí para sentar nessas 5 cadeiras aí. Então o que é que acontece? N é 5 e P é 3, que é A, B e C, tá bom? É só substituir na fórmula agora. Então fica 5 e 3, não é isso? Então em cima fica 5 fatorial e embaixo fica 5 menos 3, que é N menos P, né? Então 5 fatorial em cima e 5 menos 3 dá 2. Fica 2 fatorial. Então eu tenho 5 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Eu vou baixar esse 5 até chegar no 2, né? Então 5, 4, 3, 2. 2 e 2 ficou igual, cortou aqui. Quer dizer que só restou 5, 4 e 3 multiplicando. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Então 60 maneiras diferentes que essas 3 pessoas podem sentar-se nas 5 cadeiras disponíveis que tem. Então 60 seria aqui letra E, a resposta certa, tá bom? 60 letra E. E a última questão diz assim, pessoal, não é tão clara, mas também é muito simples, né? Diz assim, ó, Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis, quer dizer, os arranjos, para os 4 primeiros colocados? Primeiro vamos detectar aí quem é N, qual é o total de elementos do conjunto, a quantidade de pessoas, né? Então é só contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Então, N, total de elementos do conjunto, vai ser 7. E P? P é o critério, né? A condição que está sendo dada na questão. Quantos são agrupamentos para os possíveis 4 primeiros? 4 primeiros colocados, né? Então, o N vai ser 7, que são todos os elementos, e o P vai ser a condição, que são os 4 primeiros colocados. Então, vai ser 7 e 4, tá bom? Então, aqui, arranjo de 7 e 4. Vai ficar 7 fatorial em cima, sobre e embaixo 7, que é N menos P, 7 menos 4 fatorial. Repete o 7 fatorial aqui na parte de cima e você vai ter 7 menos 4, 3 fatorial, tá bom? Então eu vou baixar o 7 até chegar no 3. 7, 6, 5, 4 e 3. Chegou igual 3 e 3, cortei o 3 fatorial de cima e o 3 fatorial de baixo. Fiquei só com 7, 6, 5 e 4, né? Multiplicando tudo, né? Eu tenho 840. Então, eu posso
ter 840 agrupamentos diferentes com essas 7 pessoas aí para que eles cheguem nos 4 primeiros lugares, tá bom? Então, eu disse que era simples, né? Mas isso não indica necessariamente que vocês tenham compreendido, espero que tenham, mas se ficar dúvida, volta, vê mais devagarzinho um pouco. Se mesmo assim ficar dúvida, entre em contato, para que a gente não fique acumulando essas dúvidas, tá bom? Então, valeu aí a correção, mas antes da gente encerrar, nós temos o nosso desafio, né? E o desafio que fica é esse aí. Nós temos essa sequência aqui de expressões com resultados, pessoal. Olha, 6 mais 4 igual a 210, 9 mais 2 igual a 711, 8 mais 5 igual a 313, 5 mais 2 igual a. Eu quero que vocês digam a resposta. Observem o padrão, está acontecendo um certo padrão entre os 3 primeiros resultados e através, quando vocês detectarem qual é esse padrão que está acontecendo, vocês utilizam o mesmo padrão para descobrir o resultado de 5 mais 2. Vocês entenderam isso aí? Eu acho bastante simples, né? Essa parte aí é só vocês descobrirem esse padrão que está acontecendo. Tá bom? Então espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Qualquer coisa, estou à disposição. A gente vai se comunicando ao longo da semana, viu? Valeu aí, pessoal. Valeu. Abraço. Até mais.